Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Segundou, isso mesmo, segunda-feira de tempo bom no Rio de Janeiro, solzinho, né? Apronto o final do Botafogo para essa primeira decisão das 6 finais que teremos pela frente. Teremos agora justamente o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que voltaremos a encontrar no dia 30 em outro cenário, né? Em outro campeonato, na final da Libertadores. Então temos aí o Arthur Jorge definindo, né, o time que jogará na quarta-feira. Mas antes de falar disso, vamos falar da polêmica do domingo, né? Era para ser um domingo tranquilo, né? Data FIFA, e estamos com... tivemos aí, não dá para chamar de polêmica, né? Mas um pequeno ruído na comunicação entre o Durcésio Melo, presidente do Botafogo, não SAF, social, quase que eu me confundo, porque a imprensa acaba tentando, né, juntar tudo no mesmo pacote, parecer que a fala do Durcésio é uma fala do Botafogo, do Textor, né? E não é. Vamos lá, vamos contextualizar para quem não acompanhou, quem de repente ficou no domingão só fazendo churrasco, né, com a família, com os amigos, e não acompanhou o que aconteceu. O Durcésio Melo, presidente do Botafogo Social, né, que detém 10%, né, apenas das ações do clube, né, foi um podcast do Bocão, né, o Resenha Alvinegra, e lá pelas tantas foi perguntado por um telespectador, né, sobre o Neymar, né, o Neymar que está lá contundido mais uma vez no Al Hilal, né? E, aliás, fala-se muito do Neymar voltando para o Santos, né? Mas foi perguntado, e o Neymar se viesse para o Botafogo? E aí tem uma explicação também da pergunta pelo fato da Rafaela Santos, irmã do Neymar, ser botafoguense e estar aí sendo, né? Vira e mexe aparece na Botafogo TV, tem ido ao Newton Santos, né? Então, uma figura aí pública, né? Influenciadora, enfim, irmã do Neymar, né? Então, a pergunta me pareceu justa. E o Durcésio, né? Muito espontâneo, um cara super do bem, sou fã do Durcésio, acabou soltando um Deus me livre, né? Fosse Deus me livre o Neymar, é um cara que, e aí, né, contemporizou, né? O Neymar é um craque de bola, um dos maiores que eu vi jogar, nível Messi, muito superior ao Cristiano Ronaldo, né? Um grande jogador, mas que acabou, a sua carreira não tendo, né, um sucesso tão grande, até por conta das lesões, né? Agora uma, inclusive, recente, né? Depois de ter ficado um ano parado no seu retorno ao Hilal, teve uma nova contusão, enfim. Mas o Deus me livre, né, espontâneo do Durcésio, claro que não caiu bem. E a mídia pinçou, né, esse pedaço, esse corte do podcast e divulgou, né? Presidente do Botafogo falou sobre Neymar, possibilidade do Neymar no Botafogo, um dia, quem sabe, né? Deus me livre. Depois a Rafaela Santos veio na sua rede social, né, e rebateu, né? Claro, defendeu o irmão, né? Falou, ainda bem que o Botafogo não é só uma diretoria. Aí também a Rafaela, não sei até que ponto ela entende nessa questão aí, né? Ela não é obrigada como torcedora, enfim, de repente, de saber exatamente o peso da palavra do Durcésio, né? A gente sabe que o Durcésio não contrata nenhum jogador no Botafogo. Quem contrata é o John Textor, a Eagle, enfim, né? O scout do Botafogo. Mas, óbvio que o Durcésio, por ser presidente ainda do Botafogo até dezembro, tem um peso, né? Qualquer fala dele tem um peso. Então, eu concordo que ele poderia ter segurado mais, ter dado uma opinião mais política, né? Ou seja, ele pode até, nas internas, numa roda de amigos, tal, numa mesa de bar, falar, pô, Deus me livre o Neymar no Botafogo, né? Vai trazer problema, um cara que tá toda hora no DM, né? Enfim. Mas, num podcast, deu margem justamente a esse corte, essa polêmica toda que a imprensa tentou criar em cima, né? Enfim. Mas é isso, basicamente é isso. Acho que é uma coisa que logo vai ser esquecida. Acho que a Rafaela Santos, né, não conheço, assim, ela não acompanho, não sigo em rede social. Ela tem até a sua importância pelo fato de que muitos jovens devem segui-la, né? E de repente até, sei lá, tô chutando aqui, passar a torcer para o Botafogo porque é o time da Rafaela, né? Hoje em dia,
tudo acontece aí nas redes sociais, tudo é possível. Então, o ideal era não criar briga, né? Não trazer agora uma situação, porque Neymar provavelmente vai tomar o rumo da Vila Belmiro. Acho que hoje vai ter até um encontro do pai do Neymar com diretoria, com Marcelo Teixeira, presidente do Santos, né? Então a tendência do Neymar, de repente, vir jogar o Brasileirão ano que vem, né? Já que o Santos se sagrou agora campeão da Série B. Então era melhor não ter esse tipo de polêmica, né? Envolvendo o nome do Botafogo. É o famoso, não é o momento disso, mas tudo bem, uma escorregada aí. Acho que o Dorcésio tem muito crédito, né, com a nossa torcida. E na boa, galera, para encerrar esse assunto, se perguntar para 10 botafoguenses sobre o Neymar no Botafogo, provavelmente 8 ou 9 botafoguenses vão falar a mesma coisa. Deus me livre, Neymar. Porque é aquela história. Eu também admiro muito o jogador Neymar, mas sei que ele é um cara muito polêmico, envolvido em confusão, né? Enfim, jogou Copa 2014, 18, 22, sempre com aquela expectativa de que vai ser o protagonista do Brasil e vai levar o Brasil, né, ao título mundial. E isso acabou também não acontecendo. Sempre aquela expectativa de que ele seria o melhor jogador do mundo, também nunca acabou acontecendo, né? Então hoje eu diria isso: 8, 9 torcedores. Comenta aí embaixo se você é um desses torcedores ou se você gostaria de ver o Neymar vestindo a camisa do Botafogo, né? Eu acho que a maioria dos torcedores pensaria igual: olha, Neymar, grande jogador, craque, né? Um dos maiores dessa geração, mas acho que o Botafogo não agregaria, né, com ele por conta justamente do pacote Neymar, digamos assim, né, do pacote Neymar. Então, uma opinião que não é popular, né, porque, obviamente, é um jogador que ainda é um jogador da seleção brasileira, né, e causa toda essa polêmica, né. Então, melhor de repente, o Dorcésio fazer uma postagem ali, meio que se retratando e tal, e segue o jogo. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Se você acha que o Dorcésio fez bem de falar isso, ou se ele deveria ter amenizado nas palavras, ter sido um pouco mais político, né? Enfim. Galera, falei aqui no início, né? 6 finais em 18 dias. Assim que o Arthur Jorge, a comissão técnica do Botafogo, está lidando, né, com essa reta final aí de ano, né? E tentando, principalmente, tirar o peso da final do dia 30 para os jogadores, né? Que os jogadores do Botafogo entendam que são 6 finais. Claro que a do dia 30 é a grande final, né? Mas, começando por quarta-feira agora, é uma primeira final, coincidentemente, contra o mesmo adversário, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve na data FIFA 2 jogos: o empate contra o Flamengo no Maracanã, em que se salvou ali de perder novamente para o Flamengo por conta da grande fase do goleiro Everson, e a derrota agora contra o seu homônimo lá na Liga Arena por 1-0 no sábado. Então o Atlético está com 42 pontos. Se perder para o Botafogo, começa definitivamente a olhar para a parte de baixo da tabela, olhar para a zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, olhar para o Z4. Então, além do Botafogo ver como fundamental os 3 pontos, né, na luta pelo título, na luta pelo tricampeonato do Brasileiro, é o famoso matar 2 coelhos numa cajadada só. É colocar o nosso adversário do dia 30 numa situação extremamente difícil no Brasileirão. E aí eles não vão poder poupar jogadores nesses dias aí que faltam até o dia 30. O Atlético vai ter que botar sempre a equipe titular jogando para não correr o risco de entrar no Z4. Então, é um jogo realmente que ganha uma importância ainda maior, né? Ainda maior. Outro detalhe também sobre a comissão técnica do Botafogo e o Arthur Jorge. Eles têm se preocupado de mostrar para os jogadores que não tem ninguém com cadeira cativa no time titular, né? O chamado lugar carimbado, né, como eles falam. Não tem ninguém com lugar carimbado como titular. É reta final, a gente tem o retorno do Júnior Santos, pode ser que ele até substitua o próprio Igor Jesus, né, agora quarta-feira. Tem o retorno do Jefinho, né? Eduardo está recuperado também, tem entrado em alguns jogos. Então, mostrar que quem tiver melhor é que vai jogar, né?
Então, essa é a maneira que o Arthur Jorge tem feito, até para motivar os jogadores internamente. Não precisa de mais motivação, né? Essa reta final, mas realmente para os jogadores entenderem que vão ter cada um dar o seu melhor, né? E a gente percebe, né? O grupo muito focado, muito unido. Essa questão que eu abordei ontem, né? Do Bastos ter pedido dispensa lá na seleção de Angola, né? Dos Palancas Negras, reflete muito isso, né? De repente ele não joga o Adrielson, ele está dando também uma brecha, né? Para o Adrielson crescer ali como um provável, né, titular, né, apesar do Bastos hoje ser o titular indiscutível, mas não quis dar brecha, né, não quis dar brecha, então isso tudo é muito bem visto. Aliás, o camisa 15 do Botafogo, Bastos, ele já está no Rio de Janeiro, tá? Um dado importante é que correu tudo bem lá a liberação e ele já está na Cidade Maravilhosa. Galera, falei a questão da data FIFA, vou dar um repasse aqui nos confrontos, né, nos jogos que envolvem jogadores botafoguenses aí, nessa data FIFA, e os horários, né? Por exemplo, o Brasil vai jogar às 21h45, né, horário bem tarde, com o Igor Jesus super confirmado como titular e o Luiz Henrique novamente podendo entrar durante a partida, provavelmente entrando diante do Uruguai lá em Salvador. O técnico Dorival Júnior chegou a testar o Luiz Henrique, né, a formação com o Luiz Henrique, mas, segundo aí as notícias e informações, a princípio a única mudança no time do Brasil para esse confronto contra a Celeste Olímpica é justamente a entrada do Danilo, tá? O Danilo deve ser a única novidade, então a gente vai ter Igor Jesus titular, Luiz Henrique provavelmente entrando 21h45, lembrando que no dia seguinte tem Atlético e Botafogo. Venezuela, Savarino também tem tudo para ser titular no jogo contra o Chile, lá em Santiago, às 21 horas, tá? Então, assim, em termos de logística, como a gente está falando de América do Sul, dá tempo de todo mundo chegar em Belo Horizonte, né? Fazer a viagem no dia seguinte, né? Na própria quarta-feira, e estar no estádio Independência, né? Estar relacionado. Mas a tendência é que dessa vez o Arthur Jorge realmente poupe os jogadores que tiverem entrado em campo pelas eliminatórias, né? É isso, essa é a tendência de momento. A Argentina enfrenta a seleção peruana em Buenos Aires. O Almada não jogou a última partida, né, contra o Paraguai, mas tem boas possibilidades de estar em campo nesse jogo com o Peru. E fechando, o Paraguai, do Gatito Fernandes, joga às 17 horas contra a Bolívia, né? E o Gatito, titularíssimo da seleção paraguaia, tá? Então, o cara que tinha ali a logística mais complicada, né, pela distância, era o Bastos, e o Bastos já está no Rio, como eu falei agora há pouco, né? Então, essa é a situação. Acredito que o Arthur Jorge realmente esteja montando um time com, enfim, Júnior Santos e companhia, para não depender, né, dos jogadores que atuaram na véspera, beleza? Galera, Newton Fan Fest, né? A gente vai ter aí mais informações, como eu disse, essa semana, mas ontem a gente teve, né, algumas pequenas informações. Uma delas é de que teremos 4 telões no estádio Newton Santos, né, 2 na leste, 2 na oeste, e que teremos aí um público, né, total de 30 mil, né? Vai abrir para 30 mil, não tem dúvida que teremos 30 mil, teremos lotação esgotada para essa festa. E o importante, né? Camisa 7 tem prioridade e não será cobrado ingresso. Vai ser só check-in normal para quem é camisa 7, obviamente obedecendo a ordem, né, do glorioso alvinegro, preto e branco, né? Então, acho que até faz parte desse acordo, né, com a Conmebol, porque não poderia ser um evento, creio eu, né, lucrativo, né, para o Botafogo. Na verdade, vão ter shows, enfim, uma grande festa aí prevista, né, assim esperamos, né, no Newton Santos para 30 mil botafoguenses e 4 telões, né. Newton Fan Fest, gostei do nome, achei maneiro. Galera, falei muito do Santos hoje, né? Neymar,
Santos. Para a gente fechar, hoje tem um jogo, né? Santos e Botafogo na Vila Belmiro, 19 horas, transmissão da Botafogo TV, é o jogo do Sub-23, né? Semifinal do Brasileirão de Aspirantes, né? Jogo único, né? Já comentei aqui esses dias, o Santos fez um pontinho a mais, 18 contra 17 do Botafogo, portanto tem um mando de campo, Botafogo TV transmitindo, o time do técnico Carlos Leiria, tá? Que deve ir a campo, é João Fernandes, Vitor Marinho, Justino, Serafim e Lúcio, Felipe Vieira, JP Galvão, Cauê, Vitinho, Matheus Nascimento e Cauã, tá? Essa é a equipe do Botafogo para essa semifinal. Vamos acompanhar o time do Botafogo aí fazendo uma ótima campanha e, enfim, tomara que chegue até a final, né? Seria mais um título nessa reta final de ano, o time de aspirantes do Fogão. Galera, é isso por hoje. Semana, né? Iniciamos aí as 2 semanas mais importantes da história do Botafogo. Tá todo mundo ansioso, todos os botafoguenses, irmãos de camisa que eu tenho conversado, encontrado nas ruas, né? Amigos botafoguenses falando da ansiedade, mas é um momento mágico também, né? Um momento que a gente tem que curtir cada minuto, né? Tentar deixar a ansiedade ali guardadinha, né? Tá difícil, mas a gente ir vivendo aí também outras situações das nossas vidas para não ficar 24 horas, né? Só pensando em Botafogo. Vamos tentar. Tá difícil, mas vamos tentar. Quarta-feira a gente já vai dar aquele alívio, né? Vendo o Botafogo de volta aos campos aí depois de 11 dias, né? 12 dias sem atuar, beleza? Galera, deixa seu like, faça seu comentário, quero saber a sua opinião. Vocês acham que o Durcésio exagerou ali no Deus me livre em relação ao Neymar, né? Que ele deveria ter sido mais polido ou não? Tudo bem, o Durcésio tem carta branca aí para falar, afinal o Durcésio é tão torcedor como a gente é. Ele poderia ter falado como falou, sem problemas, né? Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião, né? Eu acho que ele poderia ter maneirado um pouquinho nas palavras, ter dito que não, né, o Neymar não caberia hoje no Botafogo, né? Mas sem ter dito o Deus me livre. Tamo junto, fogão pra cima sempre.